E aí, galera, bem-vindo ao Cafofo. Depois da instalação, a gente vai fazer a configuração do Python na sua máquina. Como o vídeo ficou muito grande, que nem o vídeo anterior, eu vou disponibilizar a marcação na timeline. Então você pode seguir o assunto na íntegra, ou você pode pular para o tópico que você quer utilizando essa marcação. Também ela vai estar disponível na descrição do vídeo. Depois dessa nossa configuração, a gente vai rodar, a gente vai escrever e rodar o nosso primeiro programa, utilizando essa configuração que a gente fez. Esses passos são importantes para que você não tenha problema depois. Eu não vou utilizar uma IDE, que é um editor próprio para desenvolver em Python. Isso é um assunto para o próximo vídeo e a gente vai falar no próximo vídeo. Agora a gente vai fazer a configuração. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve no canal, dá o joinha e compartilhe o vídeo. E agora, vamos lá. O Python já não está configurado na máquina? Mais ou menos. O Python que está instalado aqui agora na minha máquina, ele tem um ambiente, que é o ambiente do sistema operacional. Então, se eu der um pip.list, você lembra aquele comando que eu dei no começo? A gente vai ver todas as dependências que foram instaladas pelo sistema operacional, e essas dependências de Python, tá? São pacotes que o sistema operacional depende. Se eu precisar, por exemplo, utilizar um request mais novo, eu posso atualizar esse request que está aqui no sistema operacional, mas eu estou correndo o risco de quebrar alguma coisa no meu sistema operacional. E eu não sei se, por exemplo, a equipe que mantém o pacote do request, que é instalado pelo sistema operacional, ou a equipe de algum programa que depende do request, fez alguma alteração ou algum patch para que o request funcione de uma forma diferente no sistema operacional. Eu já experimentei, por exemplo, isso com... Faz muito tempo. Pillow. Eu não sei se foi o Pillow, mas era um pacote que gerava imagens. Eu tive que... E era na época... na época que eu estava começando a programar em Python, então eu não sabia muito como é que funcionava o VirtualEnv. Foi bem no começo mesmo. E, cara, eu quebrei coisa aqui. E aí depois eu descobri que você pode utilizar o VirtualEnv. Eu tenho vários ambientes virtuais instalados para os meus projetos que eu desenvolvo nessa máquina aqui. Para eu ativar um VirtualEnv, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar source, o diretório onde está o meu VirtualEnv. Então eu mantenho meus VirtualEnvs aqui dentro do VEnvs. Eu não gosto de colocar dentro do projeto. E essa é uma coisa que não que eu recomendo, tá? Mas é como eu acho que eu gostaria de trabalhar. Se você quiser trabalhar do seu jeito, colocar ele dentro do projeto, não tem problema. Para o Python 3. Se eu não me lembro que eu tinha muito problema com o Python 2, que o Python 2 ele não gerava o ignore do Git. Então, por exemplo, quando eu colocava um virtualenv dentro de um projeto, o Git tentava adicionar esse virtualenv. Mas hoje em dia no 3.11, no 3x, tá? ele gera um ponto git ignore. E isso daí é só para o Git. Se você estiver utilizando um outro sistema de versionamento aí, utiliza do jeito que eu estou fazendo. Cria um diretório, uma pasta fora do seu projeto, e aí você mapeia, você ativa ele, se você estiver na linha de comando, ou no próximo vídeo a gente vai configurar ele numa IDE, e aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso. Então, source, fireenv, bin, activate. Esse daqui é o script de ativação do virtualenv. Então agora você pode ver que o meu prompt, que é um prompt bastante customizado, ele vai mostrar aqui Cafofo, antes estava Cafofo aqui, ele vai mostrar Cafofo with Python 3.10.8, que é a versão do Python, e fireenv, que é o nome do meu virtualenv. E aí se você fizer dar um piplist, por exemplo, o SQL Alchemy, o Task.io, que é um dos meus projetos, e o Tornado não estão presentes no ambiente do sistema operacional, mas estão aqui no meu virtualenv.
Vamos pegar, por exemplo, a versão do Will, só para fazer uma configuração, uma comparação. Aqui a versão é 0.36.2. Então vamos agora dar um deactivate. E agora você vê que saiu aqui, ó, tá? E agora eu estou no VirtualEnv, eu estou no ambiente do sistema operacional, que é o original, desse Python que está lá na minha máquina. Então vamos dar um pip list e vamos ver a versão Will, não está aqui não? A gente tem pip, né? Pip está na 2.1.3.1. Então vamos agora voltar para o meu VirtualEnv do Farineiro. Pip list grep pip. Ó, 22.3. Se a gente der um deactivate pip list grep pip 21.3.1. Então a gente tem dois pacotes que são o mesmo pacote, mas eles estão instalados com versões diferentes em ambientes diferentes. Eu não estou interferindo no meu ambiente, no meu VirtualEnv do meu projeto Firenado, em nenhuma dependência que está no meu sistema operacional. Então, para a sua proteção, não rela no ambiente do sistema operacional do Python. Deixa ele do jeito que está. Por quê? Porque o Python é uma dependência forte de vários programas que são importantíssimos na sua distribuição do seu Linux. Então, só para tirar esse meu prompt aqui papagaiado, tá? Então, vamos fazer a configuração de um VirtualEnv aqui dentro do meu Rock Linux. Porque o prompt não está customizado. É assim que vai ficar mais ou menos o prompt de um Linux que não tem um prompt cheio de informação que nem o meu. Eu não tenho um usuário aqui na minha máquina e eu não quero colocar ele dentro do root. Tá? Então, só para fins de demonstração, eu vou colocar o venv, um diretório chamado venv, dentro do opt. Tá? Então, cd opt, eu vou criar uma pasta mkdir venvs. Então, tá aqui a pasta, ou diretório no Linux, pasta no Windows. cdvenvs. O Python 2.7 já era, como eu falei antes, tá? Ele não era para estar sendo utilizado mais. Mas mesmo hoje em dia tem vários projetos importantes utilizando o 2.7. O nosso foco agora é no Python 3. No Python 3, você não precisa ter o VirtualEnv instalado na máquina. Você tem um módulo que é adicionado no Python 3, tá? Que ele já resolve o problema para você. Como é que você vai... É a mesma coisa no Windows que você vai fazer. Tá? Então, e no Mac também. Python -m para rodar o módulo venv. E aí a gente vai falar o nome da nossa VirtualEnv que a gente quer. Então, touchenv. E aí agora a gente tem uma pasta chamada touchenv. Ignora que eu estou trabalhando com root, tá? Isso daqui é só para fins de demonstração. cd, então como é que eu faço para ativar agora ele? Source, touchenv, bin, activate. E aí, se eu der um pip list, eu só tenho instalado aqui o pip e o setup tools. E aí ele tá me enchendo o saco aqui, ó. Que já tem uma versão nova do pip. Para você instalar, você tem que rodar esse comando. Você não precisa instalar esse comando inteiro aqui não, tá? Você pode fazer somente fazendo Python menos... Não precisa do Python porque eu tenho acesso ao pip. O pip tá aqui, tá? Então se eu der um pip, ele tá aqui. Então pip
install menos upgrade pip. Então eu estou usando o pip para instalar ele, para atualizar ele mesmo. Foi instalado, pip list. Então saiu aquela mensagem me pedindo para atualizar o pip, e o pip está instalado. Agora eu vou dar um deactivate para desativar, e aqui você vai ver o contraste da diferença entre o que está instalado no pip da máquina e o pip do meu virtualenv. Então, se eu der um pip, eu tenho pip instalado aqui? Não tem. Então, dnf install dnf. Ah, não, Python 3 pip. Ok. Só estou instalando o pip no meu sistema operacional. Por quê? O Python ele tem esse comando aqui. Ele tem o módulo venv. O módulo venv não é o virtualenv completo. Ele só tem algumas alternativas. Na verdade, ele é só um gatilho para você instalar um virtualenv, sem ter que instalar o virtualenv inteiro. Aqui eu tenho até a opção de fazer isso, tá? De instalar o virtualenv. Provavelmente deve ser Python 3 virtualenv, tá? Mesma coisa. Então aqui agora eu tenho o pip, tá? E eu tenho o virtualenv. E o virtualenv ele é mais completo do que fazer pip, do que fazer Python menos módulo venv, tá? Isso daqui é só um gatilho para você instalar um Python, instalar um virtualenv já de primeira. Aqui eu estou instalando agora o pip só para a gente fazer algumas verificações, só fazer uma comparação do que está instalado no meu virtualenv novo que eu instalei e no ambiente do Python do sistema operacional, que não é o virtualenv, é o ambiente do Python mesmo original, relativo a esse Python aqui, pip list. Então você vê que tem algumas coisas instaladas aqui. E essas dependências são dependências necessárias ao sistema operacional, ao RPM aqui, ao sistema operacional. O DNF provavelmente depende desse cara aqui. E aí, se eu ativar o meu virtualenv, que está em touchenv bin activate, e aí eu der um pip list, você vê que não tem quase nada instalado. Agora eu posso instalar qualquer coisa aqui dentro desse meu virtualenv. Por exemplo, eu quero instalar o Automatos. Então, pip install. É um projeto meu, tá? Eu faço propaganda dos meus projetos. Automatos. Aí. Ok. Instalou. Pip list. Tá lá. Agora tem bastante coisa instalada. E aqui agora eu posso rodar um manual. E aqui eu posso começar a usar os comandos que tem aqui dentro desse projeto, tá? Então acho que a gente já viu mais ou menos como é que funciona a configuração do virtualenv dentro do Linux. Agora a gente vai fazer isso dentro do Windows. Vamos fechar esse comando aqui, esse prompt de comando, abrir um prompt de comando. E aqui eu tenho o Python, tá? O Python está no meu path, que nem a gente fez lá no começo. Se lembrar, quando for instalar o Python, coloca lá, colocar o Python exe dentro do path. Então, dentro da pasta VMs, melhor. Vamos começar do começo, tá? Não existe a pasta VMs. Finge que não existe a pasta VMs. Então, estamos aqui, deleta essa pasta. E aí, eu vou criar uma pasta.
porque você não tem a sua pasta no seu diretório. Então vamos criar a pasta vm's. Eu vou entrar na pasta, eu vou apertar cmd, eu vou digitar cmd aqui, e agora eu vou fazer Python ou Py. Você pode colocar tanto Python quanto Py. Se lembra? Python -m vm, e aí eu vou criar um tutenv. E aqui no Windows não é. É lógico que aqui vai demorar, porque eu tô numa VM que tem pouco processador. Mas no Windows ele é extremamente lento em comparação ao do Linux. Então, tá aqui o dir, né? Foi criado o tutenv. E o script de ativação dele, você não tem um source aqui no Windows, você vai usar um bat. Você pode tanto usar um bat, você pode entrar nas pastas utilizando o changedir, o comando changedir, que é cd, né? Que está em scripts aqui. E se eu der um dir, agora a gente vai ver que tem o activate.bat. Você pode tanto fazer isso, ou você pode vir aqui, tá? Na pasta scripts, tá aqui o activate.bat, e aí você dá um cmd e activate.bat. E aí a gente consegue dar um pip list. Não tem quase nada instalado. Eu posso dar um deactivate. Como a gente deixou a opção do pip ser instalado no Windows, a gente também tem o pip aqui. Então a gente pode dar um pip list. Agora a gente está no ambiente do sistema operacional. Mesma coisa. Ele vai dar essa opção de... Ele vai encher o saco aqui quando você estiver no ambiente do sistema operacional para você fazer o upgrade do pip. Mesma coisa. O meu conselho para você. Deixa o ambiente do sistema operacional do jeito que tá. Não rela nele. Deixa ele do jeito que tá. Mesmo porque o pip, esse cara aqui ele não vai conseguir fazer o upgrade se você fizer se você fizer um pip install -- upgrade pip, vai dar problema. Ele vai dar um erro. Então deixa ele quieto, não rela nele. Tudo certo. Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer vir aqui e dar um activate.bat. Agora, activate.bat. E agora você nota que o tutenv está aqui. Ó. Isso quer dizer que agora o tutenv, o nosso virtualenv que a gente acabou de instalar, está ativado dentro do Windows. Nesse terminal de comando. E aí, se você vier para cá, para lá, tá? Ele vai estar ativado do mesmo jeito. E aqui a gente dá um pip list, porque o pip agora vai estar ele está configurado na máquina e no ambiente e no virtualenv desse Python eu posso fazer um pip install -upgrade pip install -- upgrade pip.
pip. Tem jeito não, meu querido. Tem que... Ok. Então aqui no Windows, não tem jeito. Se você der um pip list, você vai ter essa mensagem falando que um pip novo já está disponível para instalação. E aí o que você vai ter que fazer é dar um Python exe módulo -m de módulo pip install -upgrade pip. Então é assim que você tem que fazer no Windows. Uma pena. Ou não, né? Cara, eu jurava que eu tinha feito esse negócio funcionar ontem. Interessante. Então a gente viu a configuração e a instalação no Linux e no Windows. Também até mostrei algumas como é que é o caminho das pedras para você que vem do Mac. E o que a gente tá esquecendo? Que eu vi aqui os tópicos da configuração, a gente tá esquecendo de algumas coisas. É você se inscrever no canal, dar o joinha, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. Beleza? E além disso, a gente tá esquecendo de hello cafofo. Porque nós fizemos a configuração e como o primeiro exercício de qualquer linguagem de programação, a gente tem que fazer o hello cafofo, que é o programa, o nosso primeiro programa. E a gente faz hello cafofo porque a gente tá no cafofo, não é hello world. Ok? Vamos lá. E vamos fazer isso daqui no Windows. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta chamada source, source. Você pode criar a pasta que você quiser. Eu já tenho uma pasta. Já tenho essa pasta aqui, eu vou dar um replace nela. E aqui na minha pasta source já tenho PyTouch, mas eu vou deletar ela porque eu quero começar do começo. Do início. Então eu vou criar uma pasta dentro da source, PyTouch, que vai ser a pasta do nosso tutorial. E aqui eu vou criar um arquivo de texto chamado hello.py. Ele vai perguntar se você quer mudar a extensão. Sim, eu quero. E eu posso abrir tanto com o Notepad quanto com o eu tenho o Notepad++ instalado, mas se você quiser você pode instalar, você pode abrir com o Notepad. Por enquanto a gente não vai configurar a IDE nesse... cara, que tela branca do inferno. Então eu posso vir aqui no Source, PyTouch, e eu quero qualquer arquivo, hello.py, tô aqui raiz, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um print hello cafofo. E eu vou dar um enter aqui, que eu gosto de deixar meus arquivos, meu arquivo fonte sempre com um enter no final. Depois a gente conversa por que a gente tem que fazer isso. E aí aqui dentro dessa pasta PyTouch eu vou executar cmd. Eu poderia rodar aqui no o meu programa do jeito que está. Mas lembrando, nós estamos no ambiente do sistema do Python do sistema operacional. E eu quero rodar ele no meu virtualenv que eu criei. Eu tive um problema aqui com os barras invertidas e os barras normais, que eu ainda estou tentando me acostumar com Windows. Então vamos lá, reacostumar com Windows. Eu não utilizo Windows. Então ponto barra, porque eu estou querendo sair dessa pasta e dessa pasta, né, do PyTouch e do Source para voltar para a pasta fpiras, que é a pasta do meu usuário. Então eu vou colocar vmvs
/scripts vms tutenv scripts /activate.bat. Ok, agora estamos com o nosso virtualenv ativado, porque nós fizemos a configuração, a gente não quer mais tocar no virtualenv do sistema, do virtualenv não, no ambiente do sistema operacional, tá? No environment do sistema operacional. E agora eu estou rodando o nosso primeiro programa que nós escrevemos utilizando o Notepad, utilizando o Python, que foi ativado no meu virtualenv. Então, lá, Python hello.py. E aí, hello cafofo. Então agora a gente já tem a base necessária para começar a estudar. Então essa foi a configuração do Python na sua máquina. No próximo vídeo a gente vai fazer o mapeamento desse ambiente numa IDE e aí a gente pode começar a programar o Python de forma correta. O nome é Pyras, a gente se vê por aí.